Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas de Siqueira. E já aconteceu com você batimentos e respirações acelerados, a pressão sobe, os músculos se contraem, a mão suando frio e pensamentos a 1000 por hora. E você já sentiu essas sensações? Se você é treinador ou se você é atleta, competidor, você já passou por alguma situação assim, em algum campeonato ou em algum evento no meio esportivo? Então, é muito comum isso acontecer, né? Eu posso dizer isso que já aconteceu isso comigo no futebol, já aconteceu no jiu-jitsu, e eu posso dizer que o desempenho ele cai muito. E isso muito devido a esse nervosismo, a esse estresse gerado. E será que tem como ser controlado todo esse estresse? Você sabe o que acaba gerando esse medo? Então, eu vou falar com você nesse vídeo exatamente sobre isso. Quais são os causadores, o porquê que acontece e como você pode fazer para suprir e ganhar desse medo, ganhar desse estresse e realmente ter resultado, como atleta, treinador, mas para situações que realmente sejam desafiadoras e que você consiga vencer esse medo, tá? É muito comum você ver atletas ou professores, pessoas ligadas no meio do esporte, ter essas sensações no momento de competição ou num momento muito grande de estresse, de um forte impacto emocional. E a má notícia é que elas podem sim influenciar no seu desempenho e acabar prejudicando o seu resultado. Eu já vi muitos atletas comentarem que, perdi para mim mesmo, eu estava lutando bem, mas acabou que o estresse, a ansiedade acabaram me atrapalhando. E como fazer para resolver isso, né? E pensando assim, se você for ter uma ideia, quando o cérebro ele acaba registrando uma ameaça, ele acaba acionando o sistema nervoso simpático. E ramos nervosos do cérebro acabam ocorrendo do lado da medula espinhal. E essa reação é o aumento da produção de cortisol e de adrenalina. São dois hormônios que acabam gerando medo, estresse, alguns momentos raiva, mas que acabam fazendo com que o seu desempenho não seja o melhor quando esses hormônios, cortisol e adrenalina, são liberados em alta quantidade no seu corpo. Olha que negócio louco, né? O quanto que a mente tem influência direta no seu corpo. Então, às vezes, treina bem, tecnicamente está bem, fisicamente está bem, mas se não está com a mentalidade boa, se não está com uma mente treinada para saber realmente ter controle sobre as suas emoções, isso acaba acontecendo. E se você pensar, um organismo saudável, ele acaba retornando rapidamente ao seu estado normal, depois de um momento de tensão, de estresse. O que acaba não acontecendo no caso de pessoas que acabam sofrendo de estresse. Hoje, aproximadamente 70% da nossa população relata sofrer de estresse. E 77% desses 70% acabam relatando um nível elevadíssimo de estresse. Olha que situação que a gente está chegando, e isso também é muito comum no esporte, pela cobrança de resultados, pela cobrança por performance. E como fazer para talvez equilibrar essas situações e ao mesmo tempo conseguir ter mais resultados, ser mais feliz, realmente não tornar o esporte uma obrigação, mas sim algo que você se divirta, algo que seja realmente felicidade, que deixe de ser somente marketing, dinheiro, mas ao mesmo tempo também algo que traga prosperidade. Um outro efeito negativo dentro desse excesso de tensão que acaba gerando no organismo são a queda do desempenho cognitivo, ou seja, o desempenho dos pensamentos e o desempenho também na mentalidade. E isso acaba gerando insegurança, timidez, frustração. E isso que as pessoas acabam demonstrando, acabam se sentindo ameaçadas em determinados momentos. Então, muitas vezes, o ambiente de uma competição, o ambiente de um campeonato, ou falar para muitas pessoas no evento esportivo, acaba se tornando algo ameaçador. E isso acaba gerando esse medo, dando insegurança, gerando essa timidez, essa frustração. E acaba variando essa intensidade de pessoas para pessoas, podendo simplesmente ser algo simples ou também sendo uma demonstração descontrolada, não conseguindo performar como deveria, exatamente porque não conseguiu ter o controle das emoções naquele momento.
E esse controle das emoções está muito ligado ao desconhecimento de si mesmo. Isso envolve o quê? O seu autoconhecimento. Então, assim, muito cortisol acaba diminuindo a serotonina. O que é a serotonina? É o hormônio que faz você feliz. É o hormônio da felicidade. E uma diminuição na serotonina pode fazer você se sentir com raiva com mais facilidade, dor com mais facilidade e também aumentar, muitas vezes, o nível de agressividade e, às vezes, levar até um estado, muitas vezes, depressivo, deixando a pessoa, tipo, às vezes querendo desistir do esporte porque não está conseguindo fazer as coisas, aquilo está gerando muito estresse, acaba causando frustrações e muitas vezes as pessoas não sabem o porquê que isso acontece. E isso é originado por esse hormônio, pelo cortisol. Mas tudo começa pela forma como você vê a situação, como você vê o ambiente ao qual você está inserido. Então, pô, estou numa competição, vários atletas, e aí você olha para o lado, vê o seu adversário, às vezes você nem conhece ele, e aí você olha para ele e fala, pô, se esse cara for mais forte, se for isso, se for aquilo, isso vai gerando um nível elevado de estresse, e aí você olha a arquibancada lotada, e você fala, pô, o que as pessoas vão pensar se eu perder? Eu tenho obrigação de ganhar? E isso acaba gerando um grande estresse. E isso acaba gerando esse nervosismo, muitas vezes essa raiva, e acaba diminuindo esse nível de serotonina. E esse elevado nível de cortisol, ele acaba suprimindo as atividades do córtex cerebral no cérebro e no hipocampo, falando tecnicamente. E essa atividade suprimida do córtex frontal, ele acaba evitando que você use o seu melhor julgamento, ou seja, a sua melhor tomada de decisões. Isso acaba impedindo que você, em momentos cruciais, consiga tomar a melhor decisão. Muitas vezes é como se, ao invés de você ter um leque de opções e poder fazer escolha naquele momento, você se fechasse exatamente em desespero e escolhesse apenas uma, ou aquela que talvez não vai te dar o resultado que você deseja. Então, quando você consegue parar, pensar e ter uma capacidade maior cognitiva, isso permite que você consiga ter um julgamento melhor sobre o ambiente, então tomar melhor as decisões. E sabe quando você está no meio de um campeonato e não consegue lembrar daquela posição que você tinha treinado? Tá aí o porquê. Exatamente por isso. Então você acaba, de acordo com a sua capacidade de tomada de decisão, ao invés de você fazer aquilo que você treinou, ou o plano B, ou determinada situação acontecer, muitas vezes entra em desespero e acaba se fechando para as opções que você tem. E isso acaba que o medo ele é uma sensação gerada a partir de situações de perigo, ou da preocupação de algo que acaba acontecendo, e de forma contrária ao que estava previsto. Faz sentido isso para você? Então, muitas vezes, o medo é aquilo que te tira da sua zona de conforto. Então, algo fugindo do seu controle, ou é uma situação desafiadora que você nunca viveu, então, pô, tem que, sei lá, tem um evento esportivo onde vão ter 500 pessoas e eu vou ser o responsável por fazer uma atividade. O que isso te gera? Você consegue passar isso? Ou você fica pensando no que as pessoas podem pensar, falar, se você vai errar, se você realmente sabe aquilo que está fazendo? Tudo isso está relacionado ao medo, a essa sensação de perigo ou de preocupação. E ele pode acabar gerando estresse, ansiedade e até mesmo aquela sensação de querer sair logo dali, que aquilo logo acabe. Isso acontecia muito comigo. E acaba lutando para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe delas. Faz sentido isso para você? E para você entender o que acaba acontecendo com os atletas, é preciso lembrar que existem dois tipos de medo. O racional, quando ele é pautado em algo possível, ou que realmente você saiba que pode acontecer, ou algo que está no seu controle. E o irracional, quando não faz sentido e mesmo assim ele se faz presente, aquilo que fica na sua cachola aqui, aquilo que fica na sua cabeça. Faz sentido isso para você? E, além disso, o medo ele pode possuir diferentes variações, podendo ser apenas uma apreensão, algo pequeno, que é controlável. Então, ele começa muitas vezes pequeno. É igual um gatinho. Mas se você vai alimentando ele, ele pode virar um leão enorme. E aí, como que você vai fazer para lidar e para domar esse leão? E, para completar essa definição, é importante acabar destacando que o medo ele é um reflexo emocional que serve apenas para adaptar a algo. Ou seja, se encarado como algo positivo, então você transforma como você vê ele e acaba enfrentando ele numa boa, ele pode acabar te ajudando
a se preparar adequadamente para uma situação. Eu falo que assim, se você tirar totalmente o medo, vai acabar que o excesso de autoconfiança ele vai ser tão grande, a confiança vai ser tão grande, que você não vai ter aquele senso de alerta. E o medo, muitas vezes, que pequenininho, ele pode ser uma boa para te ajudar a ter esse senso de alerta. Para falar, o que eu devo fazer aqui? Será que eu devo tomar cuidado ou não? Imagina você vai atravessar uma rua e você vai sem olhar para os lados. Isso é a falta do medo. O medo, muitas vezes, é aquela preocupação. É a precaução, né? Faz você olhar para um lado, olhar para o outro, ver se realmente está seguro, e aí você sabe qual é a melhor decisão a tomar. Agora, quando você está no meio do caos, você não consegue distinguir isso, não consegue ter essa tomada de decisão. Talvez, imagina que você tenha que sair correndo de algo, você vai sair correndo, talvez você não vai olhar para os lados, porque você está com medo de algo, esqueceu de dar atenção naquilo que realmente era importante. Faz sentido para você? E o que acaba acontecendo com o nosso cérebro quando nós sentimos medo? E agora que você acaba já tendo uma ideia mais clara do que é o medo e como ele é originado para você, atleta, professor, entender o que acontece na cabeça quando o medo ocorre e como que isso acaba influenciando nos seus resultados. Então, o medo está muito associado à memória. E dessa forma, um ambiente traumático, como nos campeonatos, muitas vezes cheio, você vê as pessoas, olha para os lados, às vezes atletas de cara feia, ou muitas vezes um episódio, uma derrota que causou um forte impacto emocional, que nem no meu caso, muitas vezes simplesmente só o fato de abrir, às vezes, o site para fazer a inscrição do campeonato já dava aquele frio na barriga. Isso pode acabar estimulando a ansiedade e medo e fazendo com que o raciocínio e o aprendizado eles fiquem mais debilitados. Ou seja, isso acaba prejudicando, em alguns casos, os resultados e acaba estimulando a liberação do cortisol. E ele também é liberado no estresse e ele acaba causando aquele famoso branco, que às vezes acontece no meio das competições, no meio de uma palestra, no meio de algo muito importante. E essa situação ela acaba sobrecarregando o cérebro, principalmente na parte do córtex pré-frontal, que eu já disse aqui anteriormente, onde acaba se armazenando as memórias recentes, ou as memórias de curto prazo. É isso que muitas vezes acaba impedindo você de ter alta performance. Única e exclusivamente porque esse hormônio liberado numa quantidade muito grande naquele momento acaba te sabotando e gerando esse sentimento de estresse, tipo, sai logo daqui, vamos sair logo daqui, está em perigo. É como se seu cérebro te avisasse que você está em perigo. E o estresse ele acaba sendo provocado justamente quando você acaba recebendo a emoção do medo. Ele acaba interpretando como, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de, será que eu sou capaz de ganhar? Será que eu sou capaz de fazer essa luta? E isso acaba resultando nesse sentimento de negatividade, que pode acabar provocando ansiedade. Será que eu treinei direito? Essas parafernália toda. E muitas vezes até, tipo, aquela paralisia que muitos atletas falam, cara, eu não sei o que aconteceu, me deu um branco, eu travei, não consegui fazer nada. Foi assim que aconteceu comigo no meu primeiro campeonato. E isso acaba prejudicando o desempenho no momento, nos campeonatos, às vezes acontece até nos treinos. Então, as pessoas que às vezes estão começando e às vezes buscam a aprovação de outras pessoas, elas têm muito medo de errar. E isso acaba fazendo com que travem, com que errem, e acaba inviabilizando que você consiga acessar tudo o que você sabe, todos os seus conhecimentos. Então, acaba que tudo que está guardado na sua mente acaba não sendo acessado simplesmente porque os seus pensamentos ou sua forma de pensar está te sabotando e está liberando o hormônio do cortisol, da adrenalina no seu organismo, e isso faz com que você tenha esse medo e queira sair dali a qualquer custo, ou por mais que você fique, mas você não consegue desempenhar a sua máxima performance. Então, assim, o que é mais comum, o que é mais relatado por alguns atletas nesses momentos quando acontece isso, no caso do medo, da ansiedade, do estresse? Eles relatam que qual que é o maior medo que eles têm? É de travar no momento do campeonato, então de dar um branco, errar o que já treinou, então, treinei, e se eu não conseguir fazer? Dar branco e não se lembrarem do que treinaram,
não conseguir fazer o que treinou, ter um desempenho ruim e o que os outros podem pensar caso perca, caso aconteça alguma coisa de errado. E alguns desses medos, como o de travar ou de ter um bloqueio na mente, eles são muitas vezes causados pelo estresse e pelo medo irracional, aquele medo que muitas vezes não vai acontecer. Ou seja, de 100% do que você pensa, apenas 10% é o que realmente vai acontecer. Os outros 90% é a sua mente que cria um gatinho, alimenta ele, transforma ele num leão. E a liberação do cortisol, ela vai agir de forma que ela vai alimentando esse ciclo e você vai acabar precisando de alguma forma quebrá-lo. Então, o que você precisa fazer para evitar o medo e acabar quebrando esse ciclo? A boa notícia é que você pode fazer algo que vai reverter essa situação. E é importante lembrar que esse estímulo para a formação das emoções, ele acaba sendo inconsciente. Mas o que você vai fazer com a emoção e como você vai reagir para que você consiga controlar? Você já pensou nisso? O que você pode fazer? Então, a melhor forma de controlar esse medo irracional, como o relacionado aos campeonatos, é você reconhecer o que causa esse medo. Quais são as causas desse medo? Você já parou para pensar o que te gera ansiedade, o que te gera estresse, ou o que te dá medo no momento de competição, no momento de falar para milhares de pessoas? Então, o principal é entender o que você, ou o que o medo que você está sentindo, ele tem solução. E sentir confiança no que você já fez, sentir confiança nos seus treinos, nos conhecimentos e nas habilidades que você possui até esse momento. O feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, entendendo o causador do medo e enfrentando ele. Reforçando a sua confiança. Então, o que te dá confiança? Quais são as coisas que você faz que te dão confiança, ou que você já fez, o que você treinou, as suas habilidades, conhecimentos e atitudes que você possui. E aí eu te faço uma pergunta. Quais são as 3 qualidades que você possui? Em 10 segundos, você consegue me responder? A primeira coisa que você precisa identificar nessa fase de enfrentamento é que o seu medo, ele é racional ou ele é irracional. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, tá? O medo racional, ele pode ser combatido com algumas ações ou medidas. Já o irracional, ele precisa de uma análise mais a fundo e até mesmo de uma mudança de pensamento sobre aquela situação. Faz sentido para você? Vamos lá. Se você tem medo de se atrasar para um campeonato, você pode se organizar para que você chegue mais cedo, para que você chegue antes. Esse é um medo racional, é um medo que pode ser controlado. Já o medo irracional é como agora. Se o seu medo é ter um desempenho ruim, lembre-se que você estudou e dedicou bastante. Esse pensamento ele não vai agregar em nada, principalmente nesse momento. Isso está relacionado ao irracional. É importante que o quê? Seja confiante em si mesmo e lembre-se da dedicação que você teve nos treinos, na alimentação, durante todo o ano, durante todo esse período. E controle esse nervosismo. Essas ações elas serão suas aliadas frente ao que vai vir. Faz sentido isso para você? E o que mais gera confiança? O que os atletas de performance falam que mais gera confiança? O que os treinadores de sucesso eles falam que gera mais confiança? Ter a consciência de que treinou, se dedicou muito para aquilo, sentir a aprovação interna e externa, conseguir revisar tudo o que já fez, então assim, o que eu treinei. Então é mapear tudo que foi treinado, todos os conhecimentos que possui naquele momento. Saber que você é melhor hoje do que você era ontem. Faz sentido isso para você? E treinar antes mesmo de você realizar aquilo que você vai fazer. Então, quando você consegue simular um treino e ir acompanhando os resultados, vai ficando muito mais fácil para a hora de você aplicar. Ou seja, é se testar muitas vezes, exemplo, em campeonatos menores, para quando chegar aquele campeonato maior, você já está mais preparado dentro das competições. Fazer palestras menores ou uma atividade esportiva para grupos menores, para depois você pegar um grupo maior. Então, são exemplos, tá? E lembrar que pais, amigos, eles vão te apoiar, independente da situação. Quem realmente está com você, eles vão te apoiar.
nessa jornada. E faça tudo o que acaba te gerando confiança e acabar enfrentando os seus medos irracionais de perto. Não joga para debaixo do tapete. Então, enfrentá-los, saber que você tem que fazer essa limpeza é fundamental. E o primeiro enfrentamento, muitas vezes, vai ser o mais difícil. Mas ao ponto que você vai criando consistência, vai criando aquela rotina e com a prática vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. Isso vai acabar ajudando você na inteligência emocional e no desempenho para os próximos que virão. Então, é resultado em cima de resultado, é prática em cima de prática. Então, as pessoas fora de série, elas treinam, praticam, até que elas consigam verdadeiramente atingir os resultados que elas desejam. É isso aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado e tenha trazido uma forma simples para que você consiga estar combatendo o medo, para que você consiga vencer o medo e realmente ter alta performance no meio esportivo, como atleta, como treinador. Fica aí minha dica para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário também, que é muito importante para nós. Um forte abraço e até a próxima.